irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus nos abençoe nesse dia, né? Um dia de graça, um dia de misericórdia, né? Um dia de muita paz do Senhor no nosso coração, e espero que todos estejam bem, né? Todos estejam em paz, que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas o tempo todo, né? E vamos dar início à nossa aula. Vamos começar orando, né? Eu queria convidar os irmãos a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com Deus, amém? Vamos iniciar a nossa aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja teu santo nome, bendito a Deus, tu és bendito, Senhor, é o teu santo nome. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, ó Deus amado, Deus querido, Deus santo. Nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai, nós clamamos pela tua presença, ó Pai, que o Senhor venha inundar cada lar, que o Senhor venha inundar cada família, cada coração, cada mente, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz nesta manhã, que nós possamos, ó Deus, darmos graças, ó Deus, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua restauração. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Fala conosco nesta manhã, que nós possamos aqui, Senhor, em comunhão, mesmo que à distância, Senhor, a nossa comunhão seja verdadeira e real diante da tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, queridos, hoje o tema que nós vamos estar abordando aqui Cadê o foi solicitante do tema? Foi uma pessoa que solicitou que nós falássemos sobre o que nós vamos falar hoje, né? Ele comentou comigo uma necessidade que estava tendo, né, entre família, lá na família dele, de saber sobre essa situação. Creio eu que eles devem estar lá em alguma situação voltada a tudo isso, né? E então ele entrou em contato comigo e pediu, uma pessoa que não é da nossa igreja, né, que pediu que fizesse, mas ele está assistindo às aulas todo domingo. E então ele solicitou, né, que nós falássemos sobre o que nós vamos falar hoje, que é sobre o perdão de Deus, né? E então nós vamos estar trabalhando sobre isso. E uma outra questão também, né, que falou comigo muito essa semana, foi uma conversa que eu tive com um colega de trabalho, né? Quero aqui trazer esse testemunho para os irmãos, dividir essa experiência. Tive ali conversando com um colega de trabalho que ele não é cristão, ele não... aliás, ele ainda não sabe, né? Ele ainda não tem ideia, né, que ele é cristão, mas ele é um rapaz que gosta muito de ler a Bíblia. Eu até quero comprar uma Bíblia para dar para ele, né? E ele gosta muito do que a Bíblia fala. E ele falou uma coisa para mim essa semana que me deixou assim muito contente, né, com a vida dele. Ele falou para mim o seguinte, que ele gosta muito de fazer amizades com pessoas cristãs. Ele falou para mim que a maioria das amizades deles é porque ele quer, assim, ter amizade com pessoas cristãs. Só que aí também ele dividiu uma coisa comigo. Ele falou assim, olha, que a gente estava conversando muito sobre o que está acontecendo, sobre tudo isso que nós estamos passando. E eu falei com ele assim, eu falei, olha, eu não consigo olhar para tudo isso sem colocar a visão espiritual, sem olhar pelos olhos de Deus. Porque a vida em Deus, ela não parou na Bíblia, ela não parou no Novo Testamento, não parou no ambiente bíblico, ela continua até hoje, até mesmo porque nós estamos aqui vivendo tudo que nós estamos vivendo, porque o processo de Deus, ele ainda continua. Então, eu creio no Atos 29, né, que é a continuidade da igreja, no capítulo 29 de Atos, que não está escrito na Bíblia, mas nós estamos escrevendo esse capítulo de Atos, né, até a volta de Jesus Cristo.
E ele falou assim para mim, uma única coisa que eu sinto falta é que mesmo os cristãos não têm conversa sobre a Bíblia. Isso me deixou muito pensativo. Não é uma pessoa que vai para a igreja, não é uma pessoa que está no meio. E ele, por ele ter falado isso me deixou pensativo. Que ele falou assim, olha, eu sinto falta. Uma pessoa que não é cristã disse para mim que sente falta de conversas bíblicas com pessoas que são cristãs. E isso me deixou muito pensativo pela questão de... Eu comecei a pensar sobre momentos de reuniões, momentos de festas, momentos de coisas que nós cristãos fazemos. E o que menos acontece nas nossas reuniões são realmente conversas sobre a Bíblia, conversas cristãs, né? Momentos. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não vai se divertir, não vai, mas isso foi algo que uma pessoa de fora, ela sentiu essa necessidade de, quando estar com um cristão, ter conversas sobre a Bíblia, né? Então, esses dois motivos, né, até mesmo porque a gente estava conversando sobre a questão do Apocalipse, como tudo vai acontecer, e que nós estamos num momento de graça, nós estamos num momento de graça, nós estamos vivendo a graça do Senhor, né? E porque ele insistiu muito em falar comigo que nós estamos sendo castigados, e eu falei para ele que esse castigo que ele pode estar sentindo, que possa estar acontecendo, é aquele castigo que a Bíblia fala, que o Senhor ele corrige os que amam. Então, aqueles que ele ama. Então, se nós estivermos sofrendo algum tipo de castigo, é porque nós ainda estamos no tempo da graça. É Deus delineando caminhos, motivos, princípios que vão nos levar para a glória. Então é o que eu falei para ele, nós estamos em momento de perdão, nós estamos em momento de graça, nós estamos em momento de misericórdia. Porque o dia da ira do Senhor, que está lá descrito no livro de Jeremias, que está descrito no livro de Isaías, esses ais que estão ali, esses momentos de vingança do Senhor, o dia da vingança do Senhor, ele já está estipulado no coração do Senhor, mas por enquanto nós estamos no tempo de graça. Amém? Então foram esses dois fatos. Essa pessoa que me pediu que estivéssemos ali falando sobre perdão de Deus. Espero que Deus hoje contemple o seu coração aí da sua família, né, junto aí a família da sua namorada, da sua esposa, que esteja, da sua namorada, né, que esteja aí contemplando vocês, que vocês possam entender um pouco mais sobre o que é o perdão de Deus. E hoje, queridos, eu quero falar sobre esse perdão de Deus de uma forma mais prática, que nós possamos ver o que, na verdade, o perdão de Deus deve promover na vida do perdoado. Amém? Nós vamos trazer aqui muitos versículos bíblicos, peço que vocês estejam com a Bíblia na mão, né? Que nós vamos estar lendo, nós vamos estar vendo o que a Bíblia quer promover em nossos corações, em nossa vida, praticamente. O que nós devemos fazer, como nós devemos ser, as atitudes que nós devemos tomar dentro da vida de um perdoado, dentro da vida de quem está salvo, de quem é de Cristo, quem foi pego, quem foi tomado por esta graça, que é o perdão de Deus. Amém? Então, a princípio, gostaria que vocês abrissem no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. É o que eu falei, estejam com a Bíblia na mão e hoje aptos a ler aí um pouquinho. Esse é um dos princípios maravilhosos da escola dominical, é o tato, né? O contato com a Bíblia, né? Isso é maravilhoso para nós, esse contato com a Bíblia. Então, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça.
Então nele está escrito assim: nele temos a redenção, por meio do quê? Do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, da graça de Deus. E vamos também, um livro à frente, Colossenses 1. Não, né? 2. Não, Colossenses 1. Não, 2 livros à frente, porque vem Filipenses. É isso, Filipenses. Nós estamos no livro de Efésios. Efésios, então são 2 livros à frente, né? Filipenses e Colossenses. Colossenses 1, versículos 13 e 14, ele vai dizer assim: ele nos tirou da potestade das trevas, ou domínio das trevas, ou escravidão. Essa palavra que eu quero que você guarde, escravidão das trevas, e nos transportou para o reino, para a liberdade do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Então, como eu falei, queridos, que hoje eu quero comentar tudo isso de uma forma, assim, bem prática. Eu quero que nós vejamos a praticidade. E a praticidade quer falar de efetividade. Amém? De nós colocarmos em prática todas essas coisas. Eu quero trazer aqui em pauta a questão. Nós precisamos entender, nós precisamos olhar os pormenores, os detalhes que estão nos versículos bíblicos. Então a gente olha em Efésios 1:7, ele fala assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue. Amém? Então nós temos o perdão dos pecados através do quê? Do sangue de Cristo. Amém? E aí lá no livro de Colossenses 1:13, ele fala assim, que o perdão, ele é um domínio das trevas. Esse ambiente da falta do perdão, ele é um domínio das trevas. E nós fomos libertados da falta do perdão e fomos transportados para o reino da luz, que é o reino dos perdoados. Amém, queridos? Então o perdão é o quê? É uma prisão. A falta do perdão é uma prisão. A falta do perdão é o reino das trevas. É onde nós nos encontrávamos. Então hoje nós temos aí o perdão de Deus, que é o quê? O reino da luz. É onde nós estamos perdoados. Nós estamos agraciados. Nós estamos inseridos hoje dentro de um reino. Qual reino? O reino dos perdoados por Deus. Amém? Então, esse assunto, ele precisa ser aplicado em nossas vidas, queridos, porque a aplicação ou não dos ensinamentos aqui obtidos, deste perdão, ele revela se estamos vivendo dignamente na graça que nos foi concedida. Ou seja, lá no livro de Efésios, no livro de Apocalipse, ele traz para nós uma ideia de que Cristo, João olhou e viu que não tinha ninguém que pudesse romper os selos e abrir o livro da revelação. Só que aí ele usou uma palavra, um título para quem poderia abrir. Ele falou assim: eu não vi ninguém digno de abrir. Então veja que ali ele não está falando ninguém poderoso, ninguém que tivesse, que pudesse abrir o mar, não. Ele está falando de dignidade. Amém? Então este é o título de Cristo. Ele é um homem, ele é um ser digno. Nós precisamos entender, queridos, que essa palavra, esse título, esse adjetivo, dignidade, é algo que é muito mais forte do que nós imaginamos. Quando nós falamos, a pessoa é digna, irmãos, isso compreende uma gama muito grande de qualidades, né, ao qual Cristo tinha. Isso o fez digno. E ele nos trouxe do reino da indignidade. Ele tinha todas as qualidades. Todas as qualidades. Ele nos trouxe do reino da indignidade
para o reino da dignidade. Hoje em Cristo nós podemos nos tornar pessoas dignas. Mas para isso nós precisamos viver a dignidade que o Senhor está nos propondo. Amém? E dentro desse reino da dignidade é o reino do perdão de Deus. Amém? Só pode ser digno como Cristo as pessoas que foram perdoadas por Deus, porque as pessoas perdoadas por Deus hoje é inserido na vida delas, na qual nós estamos vivendo, a graça de Deus, o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas, né, todos os seus frutos, vai trabalhando em nossas vidas e nos tornando pessoas dignas de viver como Cristo viveu. Amém? Então, falar de perdão de Deus é impossível sem falarmos de cruz e, consequentemente, de sangue. Amém, queridos? Então, perdão, cruz, sangue e paz está tudo dentro do mesmo contexto. E é nesse contexto que nós vamos trabalhar hoje. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse aí no livro de Hebreus, tá? No livro de Hebreus, que a gente pudesse abrir aí agora. Abre lá no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9. São só alguns livros aí pra frente. Né? Colossenses, aí vem os livros de Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, livro de Hebreus 9, versículo 22. Olha o que diz em Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não tem como o nosso perdão chegar até nós sem que haja o derramamento de sangue. Então, onde houve o primeiro derramamento de sangue? Livro de Gênesis, Adão pecou junto com Eva. E aí, eles tiveram num ambiente onde eles se sentiram envergonhados. A vergonha foi instalada no ser humano. Então eles se esconderam, pegaram as folhas de figueira e fizeram para si roupas, né? Vestes para tampar as suas vergonhas. E aí o que o Senhor fez? O Senhor então teve que verter sangue de um animal para que com a pele do animal fosse então confeccionado roupas para eles, para tampar as suas vergonhas. O primeiro sacrifício que houve. Por que houve o primeiro sacrifício? Por causa do pecado do ser humano. Naquele momento, uma paz que existia foi rompida. A paz de Deus com os homens foi rompida naquele momento. Naquele momento, nós deixamos de ter amizade com Deus, nós deixamos de ter paz com Deus. Vejam que Adão, ele vivia, queridos, sendo ministrado por Deus. Olha só, prestem atenção. Por que eu falei de prática, irmãos? Por que eu falei que eu gostaria de trazer essa aula para a prática, para que nós pudéssemos ver isso como coisas possíveis, mesmo que difícil, mas possíveis, tá? Existe uma dificuldade tremenda pela nossa condição pecaminosa, mas existe a possibilidade, por hoje sermos perdoados por Deus, sermos trazidos do reino das trevas para o reino da luz. Hoje é possível que nós vivamos dessa forma, mas existe sim uma dificuldade. Então, por que eu quis falar sobre a praticidade? Porque vejam bem, queridos, ouça bem o que eu vou dizer para vocês. Não adianta nós assistirmos todos os cultos, não adianta nós assistirmos todas as escolas bíblicas, se não houver aplicação daquilo que nós ouvimos. Olha como foi, olha o ambiente que foi, que entrou o pecado no mundo.
Existia escola bíblica naquela época, queridos? Quem é que ministrava? Quem é que ministrava a escola bíblica naquela época? Adão e Eva vinha todo dia, na viração do dia, falar com quem, queridos? Quem é que ministrava? Era o próprio Deus. Tinha alguém que você pudesse falar assim, mas esse ministro aí, ele também faz isso, faz aquilo. Não, queridos, ali era o próprio Deus ministrando. O próprio Deus ministrando. O próprio. Quando? Qual que era a periodicidade da escola bíblica? Era de domingo em domingo? 1h30? Não, queridos. Era todo dia. Todo dia, na viração do dia, o Senhor vinha ter com Adão, com Eva. E quanto tempo foi isso, queridos? Não sei, foi por muito tempo. Eles tiveram muitas aulas, muitas conversas ali sentado num pé de uma montanha, num topo de uma montanha, numa fogueira, sabe, comendo uma fruta, e ali Deus conversando com eles, e conversando, e conversando, e conversando. Mas o que faltou? A aplicação de tudo aquilo que Deus falou. Deus falou, vocês podem comer de todas as árvores. Tudo que vocês quiserem. Tudo eu fiz para vocês. Só não comam desta daqui. Do conhecimento do bem e do mal. Então, vocês podem assistir todas as aulas. Nós podemos aqui fazer todas as aulas. Eu posso aqui estudar, ler... Pastor Vanderlei, Pastor Lúcio, Pastor Antônio Carlos, a mim ou qualquer uma das pastoras, podemos pregar, ensinar e nós mesmos também sermos ensinados. Se não houver a aplicação do que nós vamos falar aqui hoje, pode esquecer. Vamos ser como Adão. Em qualquer momento nós vamos cair, vamos fazer o que é errado. Por quê? Porque não aplicamos. Então, escola bíblica, culto, só vai servir se houver a aplicação. Amém, queridos? Então, é o que diz aqui no livro de Hebreus 9:22, que ele fala assim, olha, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É impossível ter remissão sem derramamento de sangue. Por que isso, queridos? Porque em Romanos 3:23, pode abrir lá, nós vamos comentando aqui, mas você vai ler. Romanos 3:23, abre aí, Clau, e você lê para mim. E Thaísa, por favor, abre em Romanos 6:23, tá bom? Aí quando vocês lerem, leem, por favor, em voz alta, para que todos possam ouvir. Pode ler já. Romanos 3:23, lê, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vejam, quem pecou? Todo mundo. Foi Adão, foi Eva, só não. Todos pecaram. E por isso, todos nós estamos destituídos da graça, do perdão, da paz e da amizade com Deus. Nenhum de nós. Todos estamos destituídos. Todos estamos desgraçados. É essa a palavra. Todos estamos desgraçados. Por quê? Porque pecamos e estamos fora da amizade e da paz com Deus. Aí no Romanos 6:23, lê por favor, Tata, em voz alta. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, olhem só. Todos pecaram. E como todos pecaram, qual que é o salário? Vejam que salário, queridos, quando você opera algo, você deve receber por aquilo. Amém? Quando você não recebe, se chama escravidão. Tá? Mas nós devemos receber um salário por aquilo que nós operamos. Nós operamos o pecado, por isso nós devemos receber a morte. Porque a morte é o salário do pecado. Amém? Mas aí o versículo termina dizendo o seguinte: mas o dom de Deus, que é a vida, né? Isso provém de Deus. Esse é o dom de Deus. Então, quem está no reino das trevas, quem está no reino do pecado, deve merecer o quê?
a morte. Mas a partir do momento que nós passamos da morte para a vida, ou seja, estamos no domínio de Deus, estamos na graça. Hoje somos pessoas agraciadas, perdoadas por Deus. Então hoje o nosso salário será a vida, mas em quem? Em Cristo Jesus, através da cruz e através do derramamento de sangue. Guardem bem isso, que isso vai ser a base lá na frente. Cruz e derramamento de sangue. Amém? Aí, nós vamos agora em Romanos 5.1. Romanos 5.1, ele diz o seguinte. Ler? Pode ler, Romanos 5.1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que nós temos paz com Deus? Por que nós temos paz com Deus? Porque nós fomos justificados pela fé onde? Em Cristo Jesus. Então eu tenho fé. E queridos, ter fé, já falei sobre isso, mas vale a pena nós falarmos novamente. O que é fé? Fé não é simplesmente um pensamento positivo. Fé não é simplesmente, não, eu sei que Deus vai fazer. A fé que a Bíblia fala é o conjunto de doutrinas impostas, colocadas por Deus, na qual nós vivemos, porque nós acreditamos que é o melhor. Isso é fé. Então, o que é fé? Hoje, eu sei que eu estou passando por um grande problema, mas eu sei que Deus está no controle da minha vida. E se Deus está no controle da minha vida, eu acredito que em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso não estar vendo hoje, tá? Ainda o benefício de tudo isso que eu estou passando. Mas existe uma palavra que se chama beneplácito na Bíblia, que quer falar sobre bom prazer, boa vontade, bom desejo de Deus. Então por isso nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu estou passando por algo que eu não estou compreendendo ainda, mas eu acredito que Deus está no controle e Ele está me guiando para fora de um problema muito maior. Isso é a fé. Dentro do que isso acontece? Dentro de toda aquela gama de exercícios, vamos dizer assim, que Deus deixou de lição de casa para que compreendesse o que é uma vida em Deus, uma vida em fé. Uma vida em fé é você viver os preceitos, as doutrinas, as condições que Deus deixou para os seus filhos viver. Amém? Isso é fé. Por isso que Paulo fala sobre a questão de nós entregarmos a nossa vida num sacrifício vivo e agradável, que é um raciocínio de você. Não, eu acredito que Deus vai fazer isso, e eu acredito que Deus está no controle, eu acredito em Deus eu vou fazer isso. Por mais que ainda esteja doendo, por mais que esteja por pior que seja, mas eu creio, essa é a vontade de Deus. Uma vez o pastor Vanderlei, com muita sabedoria, trouxe uma palavra e ele falou assim: perdoar é uma coisa inteligente. É inteligência pura perdoar. Isso nós vamos ver aqui, porque Deus é a sabedoria, Deus é a inteligência. E nós, queridos, para que hoje eu e você tenhamos o perdão, meus irmãos, é um trabalho fantástico de Deus para que nós hoje pudéssemos ter o perdão em Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente olha os pormenores da Bíblia, quando a gente olha os detalhes, é uma coisa fantástica o que está neste livro, as nuances, aquilo que Deus colocou, como Ele colocou, como as coisas foram acontecendo, como foram sendo reveladas, aquilo que Ele fez na vida desses homens. Irmãos, é fantástico quando a gente lê o livro de Jó, a sabedoria de Deus, uma coisa fantástica. E Ele colocou toda essa sabedoria neste plano de trazer o perdão até a mim e a você.
Então, com toda sabedoria, quando o pastor Vanderlei falou que perdoar é algo inteligente, querido, saiba que é ser como Deus, é ser inteligente. Amém? É um plano fantástico de Deus. E aí, continuando, isso é o que foi restabelecido, né, em nossas vidas. A paz com Deus foi restabelecida através do sacrifício cruento, né, o sacrifício sangrento de Deus, que foi em Cristo Jesus na cruz. Ali, na verdade, houve a ruptura, né, do pecado do homem, trazendo essa inimizade entre Deus e o homem. E na cruz também foi restabelecida esta paz. Como? Através de Cristo, através do seu sofrimento, através do seu derramamento de sangue. Aí, eu queria que vocês agora abrissem lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler o livro de Efésios 1, 10. Né? Se estivesse na aula bíblica, eu já diria. Aquele que abrir primeiro já pode ler. 1:10 diz o seguinte. Porque... Não, esse aqui é o 2. 1:10. De tornar a congregar ou convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto os que estão no céu como as que estão na terra. Então, queridos, tudo convergiu naquele momento. O momento da cruz é o momento nuclear da Bíblia. Cristo é o núcleo de tudo. Tudo que aconteceu antes e o que vai acontecer depois só tem significado porque houve a cruz de Cristo. Tudo tem significado na cruz de Cristo. Por isso essa palavra fala que Deus fez convergir todas as coisas celestiais e todas as coisas terrenas. Aonde? Em Cristo Jesus. Tudo está ali, convergido ali. Eu, você, os anjos, o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer depois. Tudo está inserido no plano da cruz. Amém? E agora, abra em Gálatas, capítulo 4. A partir do versículo 4, nós vamos estar meditando sobre essa palavra, que ele fala assim, olha, Gálatas 4, versículo 4, ele começa dizendo assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vejam que hoje, em Cristo Jesus, através da cruz, através daquilo que foi posto ali na cruz, hoje nós somos filhos, nós temos a adoção. Queridos, eu nunca consegui uma oportunidade de trazer uma ministração sobre... É uma das coisas mais fantásticas que existem na Bíblia, essa condição de adoção. É fantástico. Eu ainda vou trazer um estudo sobre isso para vocês, ou uma ministração, uma pregação, não sei. Mas é fantástico essa questão da adoção, né? Mas ele fala aqui, olha, que nós recebemos a adoção de filhos através do quê? Da vinda de Cristo na plenitude. O que quer dizer plenitude? Momento certo. Não foi um segundo depois, nem um segundo antes. Na hora exata. Na contagem dos tempos. Aquele foi o momento certo. Cristo veio naquele momento porque estava estabelecido na presciência de Deus. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, olha só, porque sois filhos, só no coração de quem é filho, na condição de adoção pela cruz, pelo sacrifício de Cristo. Só quem está nessa condição, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama o quê? Essa questão de Abba Pai é o carinho mais extremo que existe. É aquela questão de vocês...
papaizinho, de você deitar no colo, de você encostar sua cabeça, de você saber o conforto que tem no ombro de um pai. Só quem foi trazido do reino das trevas, do reino da falta de perdão, da inimizade, para o reino da luz, para o reino do perdão e da amizade com Deus, da paz com Deus, é que pode receber esse Espírito e poder clamar em qualquer momento: Abba, Pai, papaizinho. Amém? Então, olha o que está sendo estabelecido na minha e na sua vida. É nisso que fica latente a beleza da adoção de Deus, né? Porque a adoção, ela nos dá os direitos, os plenos direitos de quem é filho biológico. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o fato de nós termos sido adotados não nos torna diferente em nada dos escolhidos, que são o povo de Deus. E isso é mais bonito porque, assim, o filho que você tem biológico, você não escolhe cor dos olhos, você não escolhe nada. Não escolhe nada. Cor da pele, você não escolhe nada. Do jeito que ele vier, é Você seu. ama e acabou. Amém? Então, por isso que muitas vezes nós olhamos, olha só, querido, preste atenção. Esses dias eu estava até vendo aqui não sei, foi uma série que eu estava assistindo, não sei se vocês assistiram, aquele O Bom Doutor. E nessa semana passou aí um episódio que uma mãe que tinha um filho que tem um problema, né? E então, e naquele episódio, o pai abandonou a mulher e o filho, possivelmente por causa do problema. E isso acontece demais. Eu já vi relatos de pai que falou que abandonou a mãe simplesmente porque o filho nasceu com síndrome de Down. Então, ele abandonou, foi embora. Agora, a questão aqui da adoção é Deus olhou para mim, para você, com pecado, com síndrome de Down, com tudo. E ele falou assim: eu te quero mesmo assim. Eu te quero do jeito que você está. E o querer, irmãos, de Deus, não é simplesmente ele ir lá no orfanato e falar: eu quero você para mim. Não, ele promoveu todo um sistema. Porque não tinha como ele nos adotar. Mas ele promoveu todo um aparato para que nós hoje pudéssemos estar com ele, chamá-los de pai. Ele não só foi lá e nos tirou do reino das trevas, de um orfanato, ele foi e nos buscou com toda a pompa, porque ele teve que morrer na cruz para que isso fosse estabelecido. Amém? Eu quero deixar isso muito frisado. Cristo teve que morrer, teve que ter derramamento de sangue para que nós tivéssemos o perdão de Deus. Versículo 7. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Qual é a herança que nós temos em Cristo Jesus? É dinheiro, é casa, é carro. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas isso, queridos, trabalhando duro, você consegue. Nós vemos aí vários, mas vários. Tem homens aí que são trilionários e que não são cristãos. Qual que é a herança que Deus nos deixou que o mundo não é possível, não é capaz de ter? Não há possibilidade de ter no mundo sem ser filho de Deus. Paz com Deus, amor ágape, humildade sincera e perdão. É impossível ter essas coisas se não estiver na condição de adoção. Dinheiro qualquer um pode ter, carro bom, casa boa, todo mundo pode ter, todo mundo. Mas paz com Deus, perdão de Deus, a graça de Cristo, a comunhão no Espírito Santo só tem de uma forma, se for através do sacrifício de Cristo. Amém? Versículo 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servis ao que por natureza não são deuses. Tudo que nós falamos até aqui. E versículo 9.
Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos, veja bem, não é só conhecer a Deus, é ser conhecido. Eu vou trazer aqui uma alusão assim, bem aquém, muito chinfrim mesmo, mas é mais ou menos assim. Sabe quando você está andando numa calçada e uma pessoa que não gosta de você, ela pega e até atravessa a calçada para não dar de frente com você? Assim era Deus conosco. Agora, quando a gente passa por Deus, Deus até pula. Oi, eu conheço você. Você é meu filho. Tá vendo aquele lá? É meu filho. Isso foi estabelecido por causa do que foi feito na cruz. Hoje não nós só conhecemos, mas Ele nos conhece. Ele nos chama pelo nome. Ele nos tem como filho. Ele tem prazer em dizer: este é meu filho amado. Amém? Deus tem prazer hoje em nos chamar de filho. E o lindo disso é que é incondicional, né? Incondicional. É o que o mundo não entende, a questão das coisas que são abomináveis aos nossos olhos. Exatamente. Né? De pecados abomináveis, de comportamentos abomináveis, o mundo não aceita esse perdão. Né? E muitas vezes, muitos de nós também não aceitam esse perdão. A gente não aceita perdoar alguém que não anda segundo os nossos conceitos, né? E quando eu espero, né? E eu até comentei com o Souza que eu falo a questão do perdão, eu falo com uma certa propriedade, né? Porque eu passei por um processo intenso, intensivão disso, mas a questão de você perdoar, de você olhar com os olhos de Deus e não com os seus olhos, faz com que a gente entenda o que é verdadeiramente ser um cristão em Cristo Jesus, né? Porque a gente entender que Cristo nos quis sujos, machucados, doentes, fedidos, isso, gente, são alusões para a gente entender qual era a perspectiva que nós tínhamos antes de Deus, né? E de Jesus falar: Pai, eu vou, né? E fazer esse sacrifício tão lindo por nós. Nós estávamos em condições que nenhum de nós suportaríamos uma pessoa nesse estado perto. Exatamente. Entendeu? Nenhum de nós. Então, se a gente for olhar, é muito interessante sempre a gente trazer essas situações de formas humanas, né? Para você entender. Porque quando você fala, por exemplo, né? Quando você fala que Pedro e Silas estavam presos, quando você fala de Paulo preso, você imagina uma prisão como a nossa hoje, né? E não era uma coisa, para mim, por exemplo, que sou muito enjoada com cheiro, com sujeira, para mim é inconcebível pensar numa pessoa dentro de um cubículo de pedra, sem luz, sem banheiro, com um rato, sujo, né, fedendo, úmido. Não consigo pensar numa coisa assim. Né? Então a gente tem que aprender a olhar essas coisas com os nossos olhos daquilo que realmente não nos aterroriza, mas aquilo que nos impacta. Porque é assim que o Senhor nos pegou. Olha, traz à memória uma imagem que te impacta, entendeu? Que te causa asco, que te causa dó ao mesmo tempo, que você quer distância, porque foi assim que o Senhor nos pegou, independente de que tipo de vida você leva ou levou, não importa. Mas em relação ao pecado, foi assim que ele nos pegou. Exatamente. E aqui, olha, dentro disso que a Clau falou, agora nós vamos começar a entrar realmente na questão da aplicação, né? No final do versículo 9 de Gálatas 4, que ele começa o versículo falando assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir. Olha como que Paulo coloca isso, querido. Deixa eu ver isso aqui na Bíblia. Nós precisamos, é isso que eu quero chamar vocês, a um entendimento. Nós precisamos mergulhar na Bíblia. E o que é mergulhar na Bíblia? Nós precisamos, queridos,
nos colocar na condição de viajar para dentro da Bíblia, como a pastora Cláudia falou aqui, de ver a realidade das coisas, de quando você lê, Paulo na prisão, procura, hoje ainda existe, né, o lugar onde Paulo ficou preso, né, a masmorra marmitina, se não me engano, que chama, onde ele ficou, né, preso, ainda existe, é um lugar visitado hoje, né, mas esse lugar ainda é um lugar não tão ruim, mas teve um lugar onde ele ficou, onde ficou Paulo e Silas, que era terrível, um lugar assim realmente inabitável. E nós precisamos, quando ler a Bíblia, nos transportar para a realidade da coisa, porque quando a gente lê e vê as coisas superficialmente, marginalmente, a gente deixa de entender a pureza, a grandeza, a agressividade da situação, né? Então, olha só o que Paulo diz aqui, no versículo 9. Tornais... Mamertina mesmo. Mamertina, né? Uhum. Tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres de poder, aos quais de novo quereis servir. Então, nós fomos chamados do reino das trevas para o reino da luz, através do perdão de Deus, né? Por causa daquilo que Cristo fez, para sermos pessoas dignas, vivermos dignamente como Cristo viveu, e sermos então filhos de Deus. Antes Deus tinha um unigênito, hoje ele tem um primogênito. Qual que é a diferença disso? Quando é unigênito é porque é o único filho. Quando é primogênito quer dizer que ele foi só o primeiro. Amém? Então hoje eu sou um, você é outro. E o Senhor está buscando em nós fazermos filhos iguais à primeira forma, que foi Jesus Cristo. Então, se ele foi digno, nós devemos viver dignamente como ele viveu. Então é isso que Deus está esperando de nós. Mas aí Paulo, ele foi e pregou para os Gálatas. Os Gálatas, ele pregou para aquelas pessoas e falou com eles e mostrou tudo e eles entenderam. Mas aí num dado momento começou-se a vir doutrinas, problemas e grandes problemas, e o povo começou a voltar, né? E aí ele fala aqui, olha, como pode vocês, né, aos quais quereis de novo servir. Aí nós vamos em Gálatas 3, deixa eu ver aqui, 3:6 ou 3:16, deixa eu ver aqui. 3:1, ele fala, olha, Gálatas 3:1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi, já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou da pregação da fé? Onde nós recebemos isso? Foi pela pregação da lei? Foi pelo com ferro fere, com ferro será ferido? Nessa condição? Ou foi pela pregação da fé? Lembra que eu falei para vocês? De vivermos, de fazermos, porque eu sei da mudança por intermédio do comportamento. Exatamente, a mudança por intermédio do comportamento. Romanos 12, do 1 e 2. Que nós mudarmos a nossa mente pelo evangelho que nos está proposto. Pensar totalmente diferente do que se pensava e do que se pensa ainda sem Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero trazer aqui à mente de vocês 3 perguntas que na nossa vida com Cristo devem ser perguntas retóricas. Que é a pergunta retórica? É a pergunta na qual a resposta é certa. Eu faço a pergunta, mas a resposta já é certa. A primeira delas é: onde foi estabelecido a paz e o nosso perdão? Foi na cruz. Ali foi estabelecido a nossa paz e o nosso perdão.
E na base de sustentação da cruz, o que se encontra? O sangue de Cristo. Porque aquilo que foi vertido de Cristo, todo o sangue, ficou na base. Então a base da cruz, a base do nosso perdão é o quê? O sangue de Cristo. Amém? E o sangue que nela se encontra é sangue de quem? É o sangue de Cristo. Só que aí nós precisamos analisar esses fatos assim, bem ali de perto. Eu quero convidar vocês, irmãos, a se ajoelhar agora diante da cruz. Vamos nos colocar na posição de Maria e na posição de João. Vamos nos colocar ajoelhados agora diante da cruz. Feche seus olhos. Por alguns momentos. Se coloque ajoelhado diante da cruz. E traga à sua mente Cristo ali vertendo sangue, gota por gota. Imagine agora vendo cada gota caindo ali naquela base, na base. E veja agora Cristo falando para João, esta é sua mãe. Mulher, este é o teu filho. Então, no mais profundo suspiro, o último que ele tinha, o último, ele falou assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pode abrir seus olhos. Essa é a questão que eu quero que nós agora analisemos. Nós precisamos analisar isso, irmãos, assim, muito de perto. Nós precisamos ajoelhar diante da cruz para analisar isso. A ideia de sangue vertido, imagine um filme que você já assistiu aí, hoje é muito fácil, muito vívido. Você imaginar uma pessoa jogada no chão e aquela poça de sangue. Aquilo representa o quê? Morte. Sangue vertido representa morte. Amém? Então, a ideia de sangue vertido é morte. A ideia de cruz, se nós formos analisar a cruz, amém? Lá no princípio, no seu contexto original, é sofrimento, é dor e vergonha. A cruz naquela época, quem é que ia para a cruz, irmãos? A cruz era a forma de sofrimento mais extremo que existia. Quem é que ia para a cruz? Inimigo do Estado. Quem é que ia para a cruz? Quem promovia a discórdia em todo um reino. Era uma pessoa que não merecia nenhum tipo de graça, nada. Consideração, nada. Essa pessoa que era odiada por todos, porque a cruz não era vergonha só para a pessoa, era uma vergonha para a família toda. Amém? Uma família toda ficava envergonhada quando um ente ia para a cruz, né? Então, quando a gente olha para a cruz, o que ela nos traz? São essas as coisas que levam a pessoa para a cruz: sofrimento, dor e vergonha. Agora, quem deveria estar naquela cruz? Qual é o sangue que deveria ser derramado? Quem é que merece a vergonha? Quem é que merece o sofrimento? E quem que merece a dor? Eu e você. Mas quem foi naquela cruz por nossas vidas? Alguém que é o que nós vamos falar agora. Cristo é a imagem da perfeição de tudo que há de mais sagrado no mundo inteiro. Em toda a existência. A palavra diz que Cristo, Deus se revelou. Tudo que nós queremos saber de Deus está em Cristo. A sua santidade, a sua paz, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a vontade, tudo está convergido, como nós já lemos aqui, está em Cristo. Ele é a essência mais pura existente em tudo que nós podemos imaginar. Esse ser foi para a cruz por mim e por você, pecadores merecedores da morte, da vergonha, da dor e também do sofrimento.
Isso é o perdão estabelecido por Deus em nossas vidas, através de todo esse contexto. Amém? Então, quando unimos todos esses fatos, quando há uma união de todos esses fatos, nós podemos afirmar, segundo os ensinamentos bíblicos, que para que a paz fosse restabelecida e o perdão pudesse chegar até nós, foi preciso que aquele que é a imagem da perfeição suportasse toda a vergonha, toda a dor da cruz, tendo todo o seu sangue vertido até a última gota, aonde a resenha é morte. Amém? Assim eu e você conseguimos. Aliás, assim eu e você fomos trazidos para o perdão de Deus. Recebemos, né? Recebemos o perdão de Deus. Irmãos, é necessário que seja construído toda essa realidade desse cenário em toda a extensão que nos cabe entender na revelação de Deus, porque falamos de perdão muito marginalmente, muito superficialmente. A gente fala de perdão sem entendimento, sem saber que hoje eu posso perdoar porque alguém sofreu desumanamente para que eu pudesse hoje viver isso e ser um agente. E hoje não existe valor nisso, não existe uma ânsia de querer viver isso, né? Humanamente falando, o perdão é algo distante para nós, né? Nós estávamos até conversando sobre isso, a questão de você, como foi a pergunta que você me fez, se tem como você perdoar. É possível alguém amar e negar o perdão para alguém? Alguém... não. Exatamente. Essa é a pergunta que eu te fiz. A pergunta que você me fez foi essa. E a resposta, né? E isso baseado na Bíblia mesmo, em tudo aquilo que nós lemos. Não há maneiras de um cristão, né, amar alguém ou dizer que ama alguém, né, em Deus sem perdão. Você pode amar de maneira humana e não perdoar. Exatamente. Mas se você fala, eu amo a Deus, em Cristo Jesus, não existe. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. É doído, é difícil, mas não existe um cristão que diga que ama a Deus e não perdoa, né? Nós estávamos aqui comentando a respeito o perdão não é de um dia para a noite, em muitos casos, né? Em alguns casos são sim. Eu te perdoo, enterra aquilo e acabou. Porque nós somos seres passíveis de transformação, de mudança de ideia, às vezes rápido, né? Isso é uma questão de decisão. Muitas vezes é uma questão de decisão. Mas tem situações que vão aquém da nossa decisão, né? Vão além da nossa decisão, né? Não aquém, além. E aí você não tem como você falar de Deus, do amor, de tudo isso que foi falado até agora. De como Deus nos amou, de como enxergar esse amor na cruz, de como entender esse amor através de Deus, e eu olhar para alguém, eu não vou nem falar meu irmão, tá? Eu vou falar, olhar para alguém e dizer assim, eu amo porque ele é meu próximo, mas eu não perdoo. Não existe a possibilidade. Não existe essa possibilidade. Ou nós aprendemos com o perdão de Deus através das nossas vidas, porque aí a questão do espelho é eu olhar para mim, entender que primeiro eu fui perdoada, que primeiro eu fui tirado da lama, que primeiro eu fui limpa, que primeiro eu deixei de ser miserável, assim até como a Malu postou aqui, né? Nós deixamos de ser miseráveis. Primeiro fui eu. Primeiro aconteceu comigo. E muitas pessoas esquecem disso, que primeiro e outra aconteceu e continua acontecendo. Não foi a questão do Senhor me tirar, me perdoar e pronto. Eu vivo em perdão. Eu vivo em perdão o tempo todo. Então, como que eu falo que eu sou cristão? Como que eu falo que eu amo a Deus? Como que eu falo que eu amo o próximo se eu não exerço a coisa mais importante que deu início ao propósito da salvação? De graça recebeste. Que deu início à nossa caminhada para o céu, né? Depois do pecado de Adão e Eva.
e eu não vivo isso. Não existe possibilidade. Né? E não é porque eu tô falando aqui, pra mim, eu perdoo todo mundo, é fácil para os outros. Não é isso que nós estamos falando. Não é fácil. Nós estamos falando de nós. Nós estamos falando de um processo, né? Você, às vezes, você passa por uma situação que o processo de perdão é longo, e a gente sabe, Deus também, tanto que na Bíblia tá lá, em relação ao divórcio, o Senhor fala que concede por quê? Porque nosso coração é duro. Né? Ele fala, olha, eu concedo na situação do adultério, por quê? Porque eu sei que é difícil para o homem, o coração humano, perdoar algo que vai machucá-lo tanto, mas ele já deixa claro, não é algo que agrada a ele. Para ele seria que houvesse uma reconciliação, e a reconciliação só ia acontecer através do perdão, né? Então não adianta a gente querer muitas vezes tapar o sol com a peneira, tentar manipular, né, a palavra ao nosso favor. Não tem jeito. Nós somos, primeiro nós, depois o outro que me fez mal, depois o meu inimigo, depois aquele que eu digo e acho que muitas vezes nem é meu inimigo. Primeiro eu sou pecadora, primeiro eu fui limpa, primeiro eu fui tirada da lama do pecado. Para quê? Para que eu pudesse viver a salvação e a paz em Deus, e isso fosse feito de mim um agente propagador disso, entendeu? Então não existe possibilidade de você dizer que ama Deus se você não exerce o perdão de Deus. E outra, isso está na oração do Pai Nosso. Tá lá, Jesus deixou lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoai os meus devedores assim como eu. Né? Então, assim, não adianta eu pedir perdão para Deus se eu não perdoo. Não adianta, gente, não adianta. É uma questão de lei natural, é uma lei natural. Eu recebi, a palavra nos mostra essa lei natural quando ela fala: de graça recebeis, de graça dais. E foi de graça para nós, não foi para Cristo. É isso que a gente precisa entender. Foi de graça para nós. Para Cristo teve um valor, para Cristo teve um preço altíssimo a ser pago muito alto. Que foi a cruz. Então, queridos, o problema é que nós falamos muito marginalmente, muito superficialmente de coisas que são a base, é o sustentáculo da nossa fé. É primórdio da vida em comunhão, é resposta favorável à graça recebida. É impossível, a Bíblia diz, é impossível eu dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão. E isso vai trazendo toda essa gama de coisas, né, que nós estamos falando aqui hoje do perdão de Deus e o que ele promove em nossas vidas. Amém? Em relação a isso que você está falando, a Luciana fez um comentário aqui, mesmo perdoando, fica a mágoa. Não fica. Na verdade, aí é que está a beleza, né? O amor do perdão, né? Você perdoa, não fica nada, não resta nada, não fica nada que te machuque. Isto é um perdão verdadeiro. Você estava aqui comentando com meu marido, algumas pessoas conhecem o nosso testemunho, então houve uma situação na nossa vida em que eu tive que perdoá-lo, né, amor? E hoje, eu até comento com ele, às vezes a gente toca no assunto e eu falo pra ele, eu não falo na questão de que eu sinto alguma coisa, mas porque vale como exemplo pra uma coisa, não é algo que eu me coloque dentro da situação novamente. Então, quando essa foi uma experiência minha, né? Mas a experiência do perdão é essa, você não esquece o que aconteceu, mas o que aconteceu não te atinge mais, não altera nenhum sentimento em você mais, né? Não move nada, não tira nada do lugar, né? E a mágoa, quando você ainda tem mágoa, você não perdoou. Então é um processo de cura, há um processo de libertação na questão do perdão. Né? Não é só uma ação minha, eu escolho, mas eu passo por um processo e eu tenho que deixar Deus trabalhar em mim nesse processo. Então, quando eu perdoo, eu não sinto mais mágoa, a mágoa ela vai embora. Se ainda há mágoa, eu ainda estou em processo de perdão, ainda não perdoei. Vamos entender que talvez o que a irmã está dizendo
Poxa, uma pessoa me fez uma coisa brutal, né? E como que isso não vai me magoar mais? Nós precisamos entender que hoje, preste atenção, irmãos, João 3, a conversa ali do Senhor com Nicodemos foi o seguinte: Senhor, vamos transliterar o que está escrito ali, tá bom? Senhor, olha, a gente tá aí com todos esses problemas, tal. Aí, como que eu posso me livrar de tudo isso? Aí o Senhor fala assim para ele: é necessário que nós nasçamos de novo. É necessário que o homem nasça do alto, nasça do Espírito. Sem esse novo nascimento, as coisas realmente se tornam impossíveis, né? E aí, lá ele vai ter uma cartada muito forte, lá em 3,16, João 3,16, que ele fala assim: porque Deus, como que isso pode acontecer? De que forma? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, em toda essa condição construída aqui por nós, que deu o seu Filho único para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. O sofrimento que é causado em nós por qualquer problema que uma pessoa, que um inimigo, que um amigo possa nos trazer, queridos, isso nos faz perecer, isso nos faz estragar, isso nos faz sofrer demais. Mas o Senhor, Ele promoveu um ambiente para que eu possa não perecer mais. Amém? E como que eu não pereço mais? Eu não pereço quando eu olho para Filipenses 2. Ali em Filipenses 2, o Senhor fala o seguinte: se tende em vós, Paulo fala o seguinte: tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Vamos abrir lá em Filipenses 2? Olha só, é necessário que a gente acompanhe a palavra, porque a base de tudo é o entendimento da palavra. É ela que pode transformar o nosso coração, o nosso entendimento. Amém? E eu espero que Deus hoje transforme o nosso coração aqui, que nos ministre mesmo nesse assunto. Filipenses 2, versículo 5, ele diz assim, olha: de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Agora vamos lá a partir do versículo 2, vamos ver quais são esses sentimentos. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eis a grande pedra no caminho. Questão. O que Cristo fez para nos salvar? Cristo, olha o que a palavra diz. Vamos continuar aqui, versículo 6. Olha só o que Cristo fez. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Cristo foi até o mais profundo da humilhação para que fosse possível que eu e você tivéssemos o perdão de Deus. Então Cristo olhou para nós como, vejam bem, queridos, como pessoas que não tinham como receber o perdão de Deus. Ele se humilhou para que nós tivéssemos o perdão de Deus. Então, sabe qual é um grande problema que nós enfrentamos? Isso é um problema que nós enfrentamos. Nós sempre olhamos para aquele que nós... A nossa relação entre nós ofendidos e o ofensor, nós nos olhamos como coitados. Eu sempre olho para mim, porque fui ofendido, como coitado. Como vítima, né? Como vítima.
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi isso através de uma ministração de um pastor, que ele falou assim... você sabe por que eu ando... Ele falou na ministração, ele falou assim, olha, eu ando no meu carro sempre com umas moedas, umas notinhas ali guardado, porque quando eu paro num farol e uma pessoa me pede um dinheiro, eu não procuro mais saber se aquela pessoa está me enganando ou não, porque só dela estar na condição de pedir, ela já é um miserável. Não importa se ela está mentindo ou não, só dela estar na condição de pedir, ela já está numa condição de miserável. E então, essa condição tem que me trazer compaixão. Essa condição tem que me trazer compaixão. Então vamos reverter. A pessoa que está te ofendendo, querido, ele não é um algoz. A pessoa que está te ofendendo, na verdade, ele é um merecedor de perdão. Amém? E a única pessoa que pode exercitar isso sobre a pessoa que te ofendeu é você. Você entendeu que ela está presa à sua vontade? E é uma prisão que você não fecha as portas pelo lado de fora. É isso que é interessante. Você não coloca a pessoa dentro da prisão e fecha a porta pelo lado de fora. Você coloca a pessoa na prisão e fecha a porta pelo lado de dentro. Você fica junto com ela. Você fica preso junto. Por isso que é um sinal de inteligência. Amém? Quando você abre essas portas da prisão, você liberta a pessoa e liberta você. Ah, mas aonde fica a dor? Aonde fica a mágoa? Sabe onde fica a mágoa? Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe onde você pode jogar essa mágoa? Nos pés da cruz. Ali é o lugar de jogar todas as mágoas. Ah, mas não é fácil. Não é. Vamos ver o quanto que isso é doloroso? Abra comigo em Hebreus 12. Abra comigo lá no livro de Hebreus 12. Alguns livros só aí na frente. Hebreus 12, versículo 4. Diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Ou seja, Amém, você ainda não morreu pela sua fé. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Perdoar é a essência mais poderosa do Evangelho, queridos. E realmente não é fácil. Vamos reunir tudo o que nós falamos até aqui agora. O perdão ele foi estabelecido na cruz, vergonha. Às vezes você está sendo envergonhado. E tem que perdoar. Leve a vergonha para a cruz, irmão. Às vezes você está sendo humilhado. Você está sendo humilhado. Muito Tá doendo magoado, muito machucado. Muita mágoa, mesmo. Leva para a cruz, querido. Ódio. O ódio, leva tudo para a cruz. Ali é o lugar. O Senhor, no livro de Mateus 11, 28, ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Troca o seu fardo com Deus, que ele diz que o fardo dele é muito mais leve. Queridos, a vida fica muito mais leve. Você acha que não perdoar é bom? Perdoar é muito melhor. Perdoar, a palavra diz que traz leveza. Alívio. A palavra pecado no grego é hamartia. E existe até um entendimento no meio psicológico e médico da ciência, que existem doenças hamartíacas, ou seja, doenças que são psicossomáticas, ou seja, mente, soma, corpo, são doenças psicossomáticas. Você tem todos os sintomas das todos os sintomas. E outras, tem doenças que realmente são provocadas por causa disso. Vou trazer para vocês aqui um testemunho que eu já trouxe várias vezes, talvez tenha pessoas aí que nunca ouviram. Eu fui ministrar uma vez no nosso grupo de visita, nós fomos ministrar uma vez numa casa de uma senhora, e eu não sabia, não conhecia, né? Eu sempre falei com a pastora Cida: pastora, eu não quero saber, né, sobre a história da vida dessa pessoa, não quero ser envolvido, eu quero que Deus me dê a palavra certa, eu não quero ser, como eu posso dizer,
manipulado pelo entendimento do que está acontecendo. Então eu sempre busquei uma palavra para levar em todos os lugares que eu ministrei, né, no nosso grupo de visitas. E uma vez nós fomos visitar uma senhora que depois eu fiquei sabendo que é o seguinte. Primeiro, qual foi a questão? Eu tirei uma palavra e a palavra que me deu foi justamente essa: perdoe. E aí eu conversei com a pastora Cida e falei: pastora, nós não conhecemos essa pessoa. E a palavra que veio foi sobre perdão. E o que Deus colocou no meu coração é falar para ela que ela tem que perdoar. Que se a pessoa não perdoar, ela vai morrer. Foi essa a palavra que o Espírito colocou no meu coração. Se ela não perdoar, ela vai morrer. Na verdade, eu me lembro bem que você falou assim, que o que estava matando ela, porque ela estava com uma doença que estava matando ela, era a falta de perdão. Era a falta de perdão. Era uma doença no coração. Falei com a pastora Cida, e a pastora Cida falou assim: foi isso que Deus te falou? Então fala. Né? Então eu falei assim: então tá bom, a senhora é líder, vamos embora. Né? Vamos lá. E aí chegamos lá na casa. Qual foi o cenário que nós encontramos? A entrada da casa da mulher tinha uma escada de mais ou menos uns 7, 8 degraus. Né? Não, mais. Era bem mais ou menos alto, isso. mais. Aí, o que falaram para nós é o seguinte: ela não conseguia mais fazer aquele trajeto. Ela não conseguia. O coração dela estava muito fraquinho. E o que o médico falou para ela foi o seguinte: olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O seu coração está bom. A senhora está bem. O seu quadro clínico está bom. Mas parece que o seu coração perdeu a vontade de viver. Foi isso que o médico falou isso para ela. O seu coração parece que perdeu a vontade de viver. Foi isso que o médico falou para ela. Mas isso eu fiquei sabendo depois. Nós oramos, cantamos uns louvores e eu comecei a ministrar palavras sobre perdão. E aí no momento chave eu disse para ela: irmã, minha querida, Deus me mandou aqui justamente, Deus nos enviou aqui para falar para a senhora o seguinte: a senhora tem que perdoar. Que isso vai levar a senhora para a cova. A senhora tem que perdoar. Se a senhora não perdoar, a senhora vai morrer. E aí na hora ela começou a chorar, né, tal, e depois nós ficamos sabendo que ela mesma falou lá na hora que ela tem um marido e que o marido dela tinha traído ela 25 anos atrás e que ela nunca perdoou o marido. E que eles ainda estavam casados, mas ele ficava mais lá no Mato Grosso, que eles tinham uma fazenda lá, né? E ela ficava aqui, vivendo, irmãos, numa casa muito aquém do que as posses que eles tinham, né? E o marido dela lá e ela aqui, e ela morrendo. Quem estava morrendo era ela, o marido dela estava lá vivendo bem. Mas ela estava aqui morrendo. Depois de uma semana, nós recebemos uma notícia de que a mulher estava indo para a feira. Não, mas não se esqueça que no dia, lá depois dela falar, né, você perguntou se ela estava disposta a perdoar, né, e esquecer aquilo, porque a palavra nos ensinava, né, que o perdão nos trazia vida, que o perdão nos trazia libertação e tal, e foi ministrado isso na vida dela, e ela aceitou, e ela fez uma oração junto com a gente lá, e tudo. Ela liberou o perdão. Se propôs mesmo diante de Deus a resgatar ainda o casamento que dela, tinha tudo. Ainda pela frente da vida dela, e foi a conversa, até depois do culto, foi a conversa que nós tivemos com ela lá e tudo. E na semana... Ela até sorriu. Nós chegamos lá, a mulher estava chorosa. E assim, o quadro clínico dela era de uma pessoa com o coração muito... O coração dela estava muito fraco, ela não conseguia andar, ela perdia as forças e o ar muito, e o médico não tinha explicação clínica para isso, né? E a cada dia o coração dela ficava mais fraco. Depois da visita, uma semana depois, nós ficamos sabendo que ela estava indo na feira, que ela estava subindo e descendo a escada, que ela estava vivendo uma vida normal, ou seja, o coração dela voltou a trabalhar normalmente. Ela ia para a feira e voltava, irmãos, carregando as próprias sacolas. Né? O que nós ficamos sabendo é que a mulher voltou a viver. Exatamente. Por quê, queridos? Porque ela estava com um perdão, algo psicossomático que estava acabando. Ela estava sentindo a vida dela se esvaindo pelos poros. Amém, queridos? E sabe quando que aconteceu esse perdão? Numa ministração da palavra de Deus.
Queridos, Conhecereis a verdade e ela vos ouça o que a própria palavra diz. libertará. Existe um poder na pregação do evangelho. E é a pregação do evangelho que pode curar, libertar e salvar o ser humano. É o poder da pregação da palavra do Senhor. É o que a pastora Cláudia falou aqui em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em todas as vezes que você olha na Bíblia, aonde fala conhecer, lá no livro de Gênesis, no encontro de Rebeca, né, e de Isaac, aonde teve ali que ele entrou na tenda da mãe dele e conheceu a sua mulher. Ali quer dizer que eles tiveram relações íntimas. E o conhecer que está em João 8,32, tem a mesma ambiência de ter intimidade, não só de fazer, ter um conhecimento básico. João 8,32, conhecer. Não, é de vivência. É de ser verdadeiramente liberto pela convivência da liberdade. Querido, só pode perdoar quem é livre. Você hoje é livre para dizer: eu te perdoo em Cristo Jesus. Seja inteligente. Seja inteligente. Cristo, ele mostrou toda a inteligência no plano da redenção para derramar sobre nós o perdão de Cristo. E hoje ele nos chama para esse reino da inteligência, da libertação, de falar assim: eu te perdoo em Cristo Jesus. E isso é libertador para ambas as partes. Amém, querido? Às vezes, a mágoa, a dor, levará um tempinho para que isso seja sanado, tirado de você. Muitas vezes, quem determina esse tempo somos nós. Exatamente. Esse tempo de ser sarado, esse tempo de ser liberto, esse tempo... Olha, e trago isso para a Bíblia, né? Que não é um assunto de perdão, mas é o mesmo processo de responsabilidade da conclusão, né? Digamos assim. O povo, quando foi liberto do Egito, ele tinha que levar quanto tempo para chegar na Terra Prometida? 40 dias. E quanto tempo eles levaram? 40 anos. Por conta da responsabilidade deles em relação à situação. Exatamente. Eles mesmos se colocaram num processo de não olhar o que estava acontecendo, mas olhar para aquilo que eles queriam, né? Então, como eles reclamaram, como eles não aceitaram, como eles não conseguiram ver, não quiseram ver o que Deus estava fazendo para eles, porque eles queriam que Deus fizesse do jeito deles. Isso é muito importante. Por que o povo no Egito, se a gente parar para analisar a situação, por que o povo no Egito reclamou? Porque eles queriam que o processo de libertação do Egito fosse do jeito deles. E o Senhor estava fazendo todo um processo que não precisava nem se questionar. Só o fato de você passar no meio de um mar a pés secos, ou seja, onde você passou estava seco, e um muro de água de um lado e do outro, é motivo para você não questionar nada que vai acontecer com você. Só que era um povo tão duro em relação à humanidade deles, que eles não deixaram o Espírito tocar no coração deles. E olhar falando: não, se Deus fez isso por nós, imagina o que ele vai fazer até a gente chegar onde ele prometeu. Exatamente. E a gente não olha o processo. A gente não quer, muitas vezes você não quer passar pelo processo. E o Senhor muitas vezes nos coloca em situações de perdão para que a gente passe pelo processo, para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente seja liberto muitas vezes até de nós mesmos. E eu quero trazer aqui, para que a gente possa encaminhar ao final, 2 palavras. Amém? Romanos 12, 18. Olha só, queridos. Isso traz para nós essa responsabilidade. Amém? É responsabilidade minha e sua hoje nos colocarmos na posição de perdoadores. Porque existe na Bíblia... Você já sabe, né? É condição para isso. Mas sabe qual o grande problema? É aquilo que o colega meu falou lá no serviço para mim. Ele falou assim: eu não vejo cristãos falando, comentando sobre a Bíblia. São coisas, irmãos, que a gente está perdendo isso. Sabe? De buscar, de ler, e não só ler a Bíblia quando eu preciso, mas entender que ler a Bíblia é o que eu preciso. Amém? Não buscar a Bíblia quando eu preciso, mas pôr na minha mente que a leitura bíblica
O entendimento bíblico é o que eu preciso para toda a minha vida. Amém? Então, Romanos 12, versículo 8. Olha o que diz essa palavra, queridos. Olha só. Se for possível. Em outras Bíblias, ele está dizendo assim, no que te... como está escrito na sua Bíblia, Cláudia? Romanos 12? 8. 12, 18. Ah, tá. Porque tá 12, diferente. 18. 18 diz aqui. Se for possível. E tem o outro... Tem uma outra... a outra tradução que você quer, eu né? preciso achar aqui. Peraí. Numa outra tradução, ela diz assim, quer ver? Ó? Romanos 8. 8, né? É. Não, 12. 12, 18. 12, 18. Que coisa. 12, 18. Diz assim, ó. Façam todo o possível. Façam Na minha... todo o possível. Na tradução NVI diz assim, não contendam com ninguém, tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Essa é a questão. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Todos são todos. Aquele também. Sabe esse que você está pensando aí? Esse também. Aquele outro? Também. O marido que traiu? Também. A esposa? Também. Aquele que Também. atrapalhou a minha vida? Ah, aquele que te atrapalhou? Também. Todos. No que depender de você. É isso que Cristo está dizendo, irmãos. Gente, isso... No que depende de mim. Porque o que dependeu de Deus, Ele já fez. Ele fez tudo para nos perdoar. E hoje Ele nos chama para sermos, para entendermos, para vivermos assim. No que for possível, eu, filho de Deus, que vivo dignamente conforme a vontade dEle, também vou fazer todo o possível para que haja paz entre mim e o meu irmão. E eu queria fazer um comentário, eu sei que você já está caminhando para o final, mas eu queria fazer um comentário que é muito importante para a nossa meditação, que é a questão de nós, quando nós falamos em perdoar alguém, sempre se coloca na posição de que você deve ser perdoado por alguém. Porque a gente olha muito a questão de como que eu perdoo, porque alguém me magoou, né? Como que eu consigo me libertar disso? Mas pensa que você já magoou alguém. Como que aquela pessoa se sente? Se você já fez algo para que aquela pessoa se sinta melhor em relação ao que você fez, né? Se você não tem algo que te venha à memória agora, pede para o Espírito Santo trazer isso à sua memória, porque é muito mais fácil você conseguir ter uma atitude em relação a isso quando você entende que você fez para alguém a mesma coisa que você está sofrendo agora. E muitas vezes o que nos faz não entender esse versículo, que fala que, ó, se for possível, né, não tenha problema com ninguém, não entre em contenda com ninguém, se for possível, tem paz com todos. E o nosso grande problema está naquela passagem que você falou a respeito, se você puder trazer ela de volta aí, que você sabe que eu não guardo versículo, mas que fala da questão da humildade, que você seja, eu queria que você lesse de novo. Filipenses 2. Abre ela e lê ela de novo para mim, por favor. Que é uma coisa que eu acho que é um dos maiores impedimentos na questão de nós entendermos o perdão de Deus. Filipenses 2, no versículo 3, ele fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Gente, imagina você olhar, vou pegar um assunto que é mais um dos mais abordados nesse caso aí, de perdão, que a gente fala muito da questão do adultério. Imagina você olhar para sua esposa ou você olhar para o seu marido e pela Bíblia você olhar para ele como sendo alguém maior do que você com tudo que ele fez. Isso quando ele fala de maior... É isso que eu ia explicar porque, agora. Assim, é a questão de você olhar porque ele está sendo necessitado. Porque ele está numa posição muito mais miserável do que a sua. Então, nesse aspecto, ele está precisando de mais cuidado. Lembra aquele filho problemático na família? Que você tem 5, aí tem aquele que dá mais trabalho. Os que não dão trabalho se sentem o quê? Preteridos, por quê? Porque acham que o pai e a mãe dão mais atenção para quem? Mas é porque o outro está precisando. Mas é porque o outro dá trabalho e vocês mais não dão. Trabalho. A mesma coisa na passagem do filho pródigo. Quando o filho voltou e o filho mais velho cobrou do pai. Você nunca me deu. Não, você sempre teve, é tudo seu. Você não me deu esse trabalho. Mas o outro dá trabalho. Então, quando a palavra diz para você, olhe pro outro com humildade, gente, a partir do momento que a gente aprender essa humildade, a gente vai ver muito melhor.
Porque quando a gente entende que quem precisa ser perdoado, que quem precisa, quem necessita de perdão, está numa situação muito pior do que a nossa. Mas se coloque na posição de que você também é alguém que precisa ser perdoado por outro. Porque a gente se lembra daquilo que nos fizeram, mas a gente esquece daquilo que nós fizemos. Então, nós temos que aprender isso. É o espelho. Eu acho que o espelho ele tem que andar continuamente conosco. A Bíblia é um espelho. A Bíblia é um espelho. Então, eu tenho que olhar para o espelho e falar, peraí, tudo que eu cobro de alguém, eu já fiz para alguém. Né? Ah, mas eu nunca fiz. Você não sabe. Você não sabe. Então, não haja como se o que a pessoa te fez é uma coisa que você nunca faria. Porque você pode fazer algo muito pior no conceito de outra pessoa. Então, a gente tem que andar no conceito de que o que eu não quero para o outro, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro, né? E se eu já fiz? E se de uma maneira diferente eu já magoei, eu já machuquei alguém? Então eu tô sendo machucada hoje, eu tô vendo que isso é muito ruim. Então qual que é o meu propósito? Não é que as pessoas sintam essa dor, é que quanto menos pessoas sintam essa dor, melhor é pro reino de Deus. Porque hoje nós não temos um convívio de comunhão em igreja, um convívio de comunhão em família e um convívio de comunhão entre amigos muitas vezes por isso. Porque nós não conseguimos, primeiro, ser sinceros uns com os outros. Mas em amor e não em jogar na cara do outro. Em amor. Você está causando dano em mim por isso. Vamos tentar consertar. Porque eu preciso de você. E nós, como seres humanos, muitas vezes agimos como se nós não precisássemos do outro. E nós precisamos, porque nós sentimos falta das pessoas. E não adianta a gente dizer que não sente. Né? Então a questão do perdão é uma questão de saúde mental, de saúde espiritual e de saúde física. Porque assim, às vezes você tá falando assim, mas você fala de mim que eu tenho que perdoar, mas e o outro? Ele não tem que ouvir nada? Queridos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olhe pra Jesus Cristo, tá bom? E olha pra nós, tá? A gente tinha o que pra falar? O que nós tínhamos pra falar pra Deus? Nada, simplesmente receber a morte. Porque é isso, a palavra diz que não tem nada que eu e você possamos fazer que restaure a paz com Deus, que você não fez nada, não tem nada, você não é melhor, você não é bonzinho, eu e você não somos bonzinhos, não somos melhores, não somos nada, nós somos pobres, miseráveis, nus e cegos. E eu ainda vou acrescentar surdos. E surdos, nós somos isso. Aí Cristo, que é a única chance que nós tínhamos de enxergar, de ver, de ter vestes, de se vestir e de ser ricos. Aí ele decidiu nos tirar do reino dessas trevas. Então hoje, a única coisa que Cristo está pedindo para nós, sejam pequenos cristãos. Seja uma parte de mim. A outra pessoa, ela não tem o que fazer. O máximo que ela pode fazer é te pedir perdão. É o máximo. Mas você tem a realeza de liberar esse perdão. E uma coisa mais séria, isso você está falando no contexto de uma pessoa que não é cristã. Exatamente. Mas quando a outra também é cristã, é outra coisa ainda mais... Deixa eu ver se eu acho a palavra certa. Quando eu preciso perdoar, em Coríntios 6, fala da questão do litígio, das brigas... Como é que fala, amor? Que ele fala que situações que tinham que ser resolvidas perante juízes. Onde não deveria ter problemas entre nós, né? 1 Coríntios 6:9. Exatamente, a gente precisa buscar a sabedoria de Deus para que a gente possa resolver. Então, quando eu olho o outro como a mim mesmo, exatamente, fica muito mais fácil de olhar ele como Deus me olhou. Tá? Bom, irmãos. Acho que a gente tá passando da hora aí já. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tinha tantas coisas que a gente ainda tinha aqui pra conversar. Muitas sobre perdão. Muitas. Eu tenho tantas coisas aqui. Eu coloquei tantas coisas aqui pra que a gente pudesse conversar. Mas não tem mais tempo. Eu espero que isso aqui tenha sido suficiente pra Deus trabalhar no meu e no seu coração. Suficiente pra Ele começar. Porque tem muito mais. Eu só quero deixar aqui muito latente na minha e na sua mente, em Mateus 18, a parábola do credor incompassivo,
quando ele chega no seu senhor e pede perdão da sua dívida, é por isso que eu falo para vocês que a gente olha superficialmente. A dívida que aquele homem tinha foi feito conta. Sabe quanto que era, irmãos? Olha como Deus ele usou aqui de uma hipérbole, ele usou de uma coisa monstruosa. A dívida daquele homem era 46 bilhões de reais. Era essa a dívida que a Bíblia colocou. Ele foi perdoado de uma dívida de 46 bilhões de reais. Ele foi perdoado disso. De repente ele sai dali, saiu do banco, atravessou a calçada e ele encontrou com uma pessoa que estava devendo para ele mais ou menos uns 100 mil reais. Dá para você entender isso, irmãos? E ele não perdoou. Então olha para isso. A sua dívida para com Deus, a minha dívida para com Deus era de 46 bilhões de reais. Um dinheiro que eu não faço ideia do que pode ser. E a minha dívida para com você, irmãos, que talvez eu posso ter aí pecado contra algum de vocês, é de apenas 100 mil. Agora vamos pôr em pauta. Será que eu aprendi alguma coisa com o perdão de 46 bilhões? Será que 100 mil não vale a pena eu pensar na vida desse meu irmão que está me devendo isso? Isso é inteligência, irmãos. É inteligência. Existem muitas coisas ainda que dá pra gente conversar, mas não dá mais. Amém? Agora eu vou... Se você quiser, a gente volta semana que vem. Se vocês quiserem que a gente volte com o mesmo tema, vocês falem aí porque é o que eu na rede social ou no WhatsApp e a gente continua falando sobre perdão. Senão a gente muda para outro. Amém? Mas que Deus abençoe, nos abençoe. Queridos, eu não estou aqui julgando ninguém. De maneira nenhuma. E peço a vocês que não me julguem, dizendo que é fácil. Como eu falei para vocês, Hebreus 12:4. Não é. É até o derramamento do sangue. O perdão, não a base dele é cruz, sangue e o sangue daquele que é mais precioso. Então não é fácil para mim, não é fácil para você perdoar. Mas é possível e é inteligente e é base do cristianismo. Eu Amém? Sugiro, né? Comigo foi muito latente isso, mas que vocês leiam a passagem da crucificação. Desde o momento em que Jesus foi pego no Getsemane até o momento que ele foi... até o momento do último suspiro dele na cruz. Ali a gente vê todo esse trabalhar. O todo comportamento. Olhem assim, peçam que o Espírito Santo... Leia no livro de João, que é muito mais rico. Peçam que o Espírito Santo abram os olhos de vocês no momento da leitura em relação a este comportamento de Cristo, né? Amém. A forma como Cristo reagiu. Eu acho que fala muito das nossas reações em relação às outras pessoas, tá bom? Então é uma lição de casa aí, né? Quem quiser depois compartilhar a experiência da leitura, seria muito legal e eu acho que seria muito pertinente. Não, seria muito enriquecedor para os irmãos. Irmãos, o que eu tenho para deixar aqui para vocês, quero fazer a nossa oração de olho aberto hoje. Eu nunca disse aqui e nem tentei rebaixar o sentimento de ninguém. Amém? Porque não tem como. Não tem como. Eu sei o que é ser magoado e sei também o que é magoar os outros. Eu sei. Sabemos, né, amor? Sabemos. Eu sei o que é magoar uma pessoa, ainda mais uma pessoa querida. Eu sei o que é isso. E sei o que é ser magoado por uma pessoa querida. Amém? Aliás, a maior mágoa sempre vem dos queridos, né? A mais dolorida. A mais dolorida, que nós não esperávamos. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Cristo nos fala que é possível, sim, viver em paz. E Ele está nos chamando para isso. Amém? E Ele fala na sua palavra, no livro de João, que quando nós fazemos isso, nós mostramos que Cristo realmente veio. Então que Deus inunde o nosso coração, inunde a nossa inteligência, inunde a nossa vida com essa sabedoria, com esse poder, como diz lá no livro de Gálatas, um poder, né, de perdoar as pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, cheio de graça, cheio de paz. Aquilo que você recebeu de graça, dá de graça, irmãos,
com toda a sua graça mesmo, com toda a misericórdia. E saiba que hoje vai ter culto às 18 horas no canal do pastor Valério Jorge, da pastora Ana Paula Jorge. Fiquem com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A imensidão da existência, outrora sem forma, sem luz.